Levanta aí, pessoal. Silêncio, olhar para frente, conversa com a sua filha. Isso aí. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo e sociólogo alemão que viveu aí na transição do século XIX para o século XX, que é o Max Weber. Max Weber que vai defender o liberalismo. Vocês sabem o que é o liberalismo? Vai? O liberalismo é uma corrente filosófica que defende as liberdades. Principalmente as liberdades individuais. Quais são as liberdades individuais defendidas pelo liberalismo? Liberdade de expressão, liberdade de indivíduo, liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa. São algumas das liberdades individuais defendidas pelo liberalismo. Então o liberalismo acaba de alguma forma se transformando também num individualismo. Para Max Weber, toda ação, mesmo que uma ação de um grupo ou de uma sociedade, ela é empreendida por indivíduos. São indivíduos que agem. A coletividade não age sem a ação de cada indivíduo que compõe aquela coletividade. Mas, de alguma forma, os indivíduos, quando se reúnem, eles criam estruturas que passam a influenciar o comportamento individual. E é o que a gente vai ver aqui agora, né? Para ele, o indivíduo, por mais que sejam os indivíduos que agem, é uma simples engrenagem no mecanismo em movimento. O indivíduo cria estruturas e depois passa a ser controlado, manipulado e influenciado por essas estruturas. Aí ele passa a ser uma peça na máquina. Ele geralmente tem um controle sobre a máquina, sobre a estrutura que ele mesmo, enquanto indivíduo, criou. Então esse é o paradoxo, essa é a complexidade das relações humanas. O indivíduo produz as coisas de forma coletiva e depois aquilo que ele produziu passa a influenciá-lo, a dominá-lo, a controlá-lo. Nós criamos o relógio para controlar o tempo. Hoje o relógio é que nos controla. Ele determina o tempo, a hora você tem que acordar, a hora você tem que ir para a escola, a hora você tem que almoçar. Então aquilo que nós criamos enquanto indivíduos agora é uma estrutura que controla. Nós criamos a internet, as redes sociais, para podermos nos comunicar. Para poder encurtar distâncias. Mas olha a complexidade. Em vez de encurtar a distância, as redes sociais estão nos estamos convivendo cada vez mais online, cada vez mais, ou cada vez menos presencial, de forma presencial. Está transformando as nossas relações cada vez mais em relações superficiais. E aquilo que nós criamos para nos aproximar hoje, além de nos afastar, também cria problemas de relacionamento, problemas nas relações sociais. A maior parte dos BOs das relações sociais hoje vem nas redes sociais, que criaram para nos aproximar. E hoje aquilo que nós criamos para nos libertar nos escraviza. Hoje somos escravos dessas redes sociais. Complexo aquela questão. O Weber já tinha previsto, né, isso. Em 1705, no século XVIII, o filósofo holandês Bernard van der Wille, ele escreveu uma obra chamada A Fábula das Abelhas, né? Mostrando a origem das instituições coletivas a partir do comportamento individual. Ou seja, toda a coletividade ela só existe graças aos indivíduos que a compõem. É a ação desses indivíduos que compõem ou que cria essa pluralidade, essa coletividade. Em 1834 é publicado o volume final do Capital de Marx. Marx só publicou o primeiro em vida. Depois ele morre, Engels publica o segundo volume e Kautsky publica o terceiro volume, sem Marx ter concluído, a partir das anotações de Marx. Em 1937, o sociólogo norte-americano Thomas Parsons publicou uma obra chamada A Estrutura da Ação Social. Ele apresentou aí a obra de Weber para o novo público internacional, mostrando aí essa relação complexa, né?
A ação social é sempre uma ação empreendida por indivíduos. Mas os indivíduos, depois que empreendem essa ação, eles criam uma estrutura que passa a influenciar os indivíduos. Uma ação complexa e paradoxal. Em 76, a obra Capitalismo e a Moderna Teoria Social, do sociólogo britânico Anthony Giddens, critica a sociologia do Weber, defendendo, em vez dela, a primazia das estruturas na ação social. Weber defendia a primazia do indivíduo. Marx e Durkheim, que são dois clássicos da sociologia, defendiam a primazia da sociedade. É a sociedade que influencia como os indivíduos são, ou são os indivíduos que constroem a sociedade? Essa é a questão. A sociedade que determina os indivíduos ou o indivíduo que determina a sociedade? A sociedade que determina quem você é ou você que determina o que a sociedade vai ser? Eu acho que é um dos dois. Acho que a gente tem a influência da cultura. A cultura, a estrutura social influencia a gente. Mas a gente tem um poder também, tá? Não grande. É bem reconhecido o nosso poder, mas não. É uma relação complexa, dialética, né? Então as ações de indivíduos são moldadas em sua visão de mundo. Pois é, a roupa é uma imposição social, a forma como a gente se veste é uma imposição social. Você está com o uniforme da escola. É uma imposição social. Olha aí, indivíduos em algum determinado período histórico, né, moldaram essas regras aí. Você tem que ir para a escola de uniforme. E agora todo mundo faz isso. A sociedade molda o indivíduo molda a sociedade. Mas o poder da sociedade moldar o indivíduo é muito maior do que o indivíduo moldar a sociedade. É uma relação complexa. O Weber vai focar mais no indivíduo. Marx, Durkheim, Anthony Giddens focam mais na sociedade. Mas ambos é uma relação de fato dialética, né? De uma via de mão dupla, mas lembrando, a sociedade tem um poder muito maior sobre o indivíduo do que o indivíduo sobre a sociedade. Então os indivíduos eles agem coletivamente, eles se unem, né? De maneira complexa aí. Complexa por quê? Porque é uma relação de ida e volta. Pontos de vista individuais se juntam e formam entendimentos coletivos como a religião. Também Jesus, um ponto de vista individual, de uma religião. A galera fica gritando, Jesus defendido. Aí as pessoas passam a ser, de alguma forma, influenciadas por essa forma do indivíduo ali. Apesar de que Jesus, olha só, foi influenciado também pela cultura da época. Então a religião cristã, a religião que ele propõe, também era, de alguma maneira, moldada pela sociedade. Sabe que ele traz inovações, mas essas inovações são procuradas pelos discípulos e depois também vão sendo moldadas, né? Vai mudando ao longo do tempo também. O cristianismo que a gente vive hoje é muito diferente do cristianismo do tempo de Jesus. Completamente diferente. Então, mas as estruturas sociais criadas por esses entendimentos coletivos podem limitar aí as liberdades individuais, né? Então, essas estruturas limitam. Porque a gente cria enquanto indivíduo alguma coisa, e as pessoas passam a defender aquela mesma coisa, aquilo passa a nos moldar, a nos influenciar, a nos manipular. Ele vai falar das formigas de fogo, né? Elas vivem em comunidades onde o papel individual é a chave do formigueiro. Se cada formiga do formigueiro não fizer o seu trabalho ali, o formigueiro não funciona. Mas em conjunto aquilo, né, tem uma estrutura que parece que elas não têm autonomia individual. Na verdade, tem, porque elas agem por instinto, né? Mas ele faz um traço paralelo. De modo similar, a Weber viu as ações dos indivíduos como parte de uma sociedade humana maior, né? Então não há sociedade maior sem os indivíduos. Não há o formigueiro sem as formigas, sem cada uma das formigas. Ele vai destacar, por isso que ele destaca o indivíduo. Toda a coletividade depende de indivíduos. Por isso que ele foca no indivíduo. Então ele entende que o coletivo de fato influencia, mas não existe coletivo sem indivíduos. Depois do coletivo formado, a estrutura coletiva formada,
essa estrutura coletiva começa a colocar restrições para a nossa ação. Porque ela vai criando ideias, regras, leis, normas, passam a determinar e influenciar o nosso comportamento. Então, para fins sociológicos, não há uma personalidade coletiva que age. Toda ação é individual. Por mais que essa ação seja influenciada por características ou influências coletivas. Toda ação é individual, mesmo que ela seja influenciada por influências coletivas. Tanto que aqui na sala a gente pode ter a diversidade. Diversidade como? São vários indivíduos. Cada indivíduo influenciados por influência coletiva diferente. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de sertanejo. Então são influências diferentes. Não há nos indivíduos a possibilidade da escolha. É o indivíduo que age sempre. E nem sempre o indivíduo age de acordo com a norma padrão. Às vezes ele rompe, às vezes ele escolhe outras normas, outros padrões diferentes. Então esse é o pensamento do Max Weber, pessoal. Compreenderam aí? Não é sempre o indivíduo com a sua liberdade que age, mesmo que influenciado pela sociedade. Faz sentido que falta 10 minutos Cala a para boca. Deixa eu falar. Ó, tem 20 minutos pro ônibus chegar. Você esperou 15 minutos. Falta só 5 minutos pra você esperar. Menos. Então, quanto mais você esperar, menos mais você precisa esperar. Nossa, eu escolho fazer. Isso é um exemplo da realidade. Só que ninguém sabe. Questões paradoxais aí. Eu quero